obrigada. Boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão se saindo de quarentena aí? Tá fácil? Tá tranquilo? Deve estar, né? Vocês são rápidos para dedéu, então tudo certo. Bom, meninos, eu vou gravar este, essa síntese, né? Do que a gente trabalhou, né? Essas semanas. Eu ainda tenho um texto de vocês para corrigir. Eu só dei uma corrida de olhos por eles, né? Mas basicamente, então, eu vou trabalhando essa tessitura com vocês para a gente pensar um pouco na temática de estudos, né, dessa próxima semana, que é a Covid-19, certo? Bom, então, retomando a nossa última aula presencial, a gente tem que a cultura, então, esse termo que é explorado tanto pela antropologia quanto pela sociologia, para analisar as sociedades a partir da sua produção cultural, né? Indo além das formas de organização social até as organizações mais complexas, certo? E aí, com o vídeo pelo João, com o vídeo da Gatinho Song Song, a gente tem aí um pouco dessa complexidade que nós discutimos em sala de aula. Né? É importante que a gente tenha consciência de que essa diversidade cultural está pautada nos hábitos, nas crenças e nos conhecimentos de um povo, né? E na forma como esses hábitos, conhecimentos e crenças estruturam a vida de sociedade hoje e sempre, certo? Por isso a gente começou a discutir aí consumo, alimentação, envelhecimento, né? Dentro dessas temáticas aí mais focadas. Então a gente vem direitos humanos, diversidade cultural, e aí da diversidade cultural a gente vai abrindo alguns leques, certo? Bom, em diversidade cultural, a gente viu os conceitos de geração, né, o conjunto de pessoas da mesma idade, né, que tem aí interesses comuns, mas que essas pessoas da mesma idade, elas não são iguais, certo? Então, são pessoas que pertencem a segmentos culturais diferentes, a segmentos sociais diferentes, e nesse sentido, então, elas acabam por ser diferentes, né, umas das outras. Então, vocês, enquanto uma turma de adolescentes, são pessoas da mesma idade, né, ou seja, do mesmo grupo geracional, mas são extremamente diferentes uns dos outros, né? Então, a forma individual, ela só pode existir em contato com o outro. O que isso significa? Isso significa que nós sabemos que nós somos diferentes dos outros porque nós estamos inseridos em comunidade. Ou seja, é por estar em comunidade, por viver em comunidade e por ter essas interações diferenciadas em comunidade é que o grupo geracional ele tem essas características que pertencem ao segmento da alteridade, certo? Isso também vai ser definido e modificado pelas nossas relações de consumo, pelas nossas relações de envelhecimento, né? E de como a gente se relaciona com outros grupos geracionais. Isso também vai ter influência direta, né, na nossa forma de ser e de estar no mundo e de compactuar com essas relações aí intergeracionais. O que isso significa? Né? Significa que nós temos memórias afetivas dessas pessoas, né? Que fazem parte do nosso contexto cultural social. Por exemplo, meu avô é uma pessoa extremamente significativa na minha vida. Né? A memória dele é algo que me é muito caro. Né? Foi com ele que eu aprendi a cozinhar, foi com ele que eu aprendi a ler, foi com ele que eu aprendi a ser curiosa diante do mundo. Então, por quê? Porque ele, interagindo com os netos, ele ia contando da infância dele, das formas como que ele cresceu, como que ele fazia os brinquedos dele, né? Que a vida sempre foi muito marcada pelo trabalho. Então, hoje, né, eu entendo coisas que nós conversamos lá atrás, né? Nessa relação aí que
vai moldando a minha forma de ser e de estar no mundo, certo? Então, isso é a questão da geração e da alteridade, certo? Que vão fazendo com que nós tenhamos relações com o consumo muito diferentes, que nós tenhamos relações com os outros muito diferentes e também com o meio ambiente, ok? E aí a gente então vai caminhando nesse sentido para essa relação de consumo e consciência ambiental, né? O que que é isso? O que que significa isso? A gente tem, nós estamos inseridos no meio ambiente, certo? No meio social. Ninguém é uma ilha, ninguém está isolado, né? E todos nós temos relações diretas com outras pessoas e com esse ambiente, certo? Na produção de significados, na produção aí, de estilos de vida e da produção de cultura. É interessante que a gente observe que esse consumo e essa consciência ambiental, eles vão passar pela nossa relação com a comida e que o impacto que isso tem no meio ambiente local e no meio ambiente global, com aquilo que eu consumo, né? Que também vai ter impacto local e global, na forma como eu utilizo os espaços nos quais nós estamos inseridos. E aqui a gente chama atenção para o que as diversas pessoas apontam nos vídeos que vocês tinham para estudo, que as ações que nós fazemos enquanto pessoas isoladas da sociedade, elas são muito limitadas, né? E têm um poder aí de ampliação muito reduzido. Em contrapartida, a gente tem uma ação global aí das grandes empresas, das grandes indústrias, na reordenação do seu aparato técnico para produzir de modo sustentável, para explorar o meio ambiente de forma sustentável, para considerar o sistema natural aí e a sua preservação, não só a preservação dos animais e da fauna, mas dos micro-organismos, da atmosfera, né? Sem interferir nisso de uma forma brutal, como nós temos visto. Né? Então, se a gente vai daqui para Belo Horizonte, a gente vai observar que as montanhas elas estão aos poucos sendo dilapidadas, né? Em função da exploração dos minérios. E a gente tem um acidente, como a gente tem o acidente de Mariana, né, que vai por si só, em função desse impacto local, ele vai produzir uma grande catástrofe nesse meio ambiente local, né? Ou seja, a gente tem que pesar consumo, impacto ambiental, ação ambiental, impacto ambiental, né? E tudo isso elas são características aqui do capitalismo, do liberalismo, né? Ou seja, eu preciso consumir, eu preciso do novo. Eu comprei um celular agora, mas daqui 2, 3 meses já tem um outro no mercado, mais isso, mais aquilo, mais rápido, que tira foto, que faz não sei o quê, que filma não sei de que jeito. Ou seja, essa questão da obsolescência programada, ela funciona para a lâmpada, funciona para o nosso computador, para os nossos aparelhos eletrodomésticos, né? Mas ela funciona também com coisas que a gente nem pensa, né? Por exemplo, a moda é uma obsolescência programada, porque a calça jeans que está na moda hoje, daqui 3, 4 meses não vai estar, né? O que eu usei de casaco no inverno do ano anterior, esse ano eu posso não usar, ele pode não me ser útil mais. Certo? Então, essa relação consumo com consciência ambiental, ela precisa ser muito estreita, muito próxima, para que a gente realmente tenha condições de ter aí um ambiente produtivo por muito mais tempo e que ele seja saudável para que nós possamos habitar nele por muito tempo. E aí a gente tem, eu vou focar com vocês agora nesse último slide, basicamente na questão da alimentação no Brasil, né? Então, o que que a gente vai ter aí de proposta de reflexão, né? Que
A ideia da comida, ela passa pela rapidez da vida moderna, né? Então, a questão do fast food. O que é o fast food? Então, são comidas preparadas de forma muito rápida. Então, o espoleto é um fast food, né? É um lugar que você vai, em pouco tempo eles fazem um macarrão para você. A comida fast, ela não tem um impacto tão grande assim, né? Você tem escolhas, né? Você tem lá um McDonald's da vida, né? Mas você também tem uma saladeria, né? Então é a comida rápida. Onde é que está o problema nisso? Está nesse capitalismo que interfere diretamente na nossa alimentação. Ou seja, não é vantajoso fazer a minha comida, que eu sei o que eu estou comprando, eu sei quanto que eu vou comprar, eu vou fazer comida para mim, na minha casa, por exemplo, para nós quatro aqui em casa, né? Do que pagar por essa comida, certo? Mas a gente tem cada vez mais essa noção do capital e do consumo em torno da alimentação, isso de uma forma muito significativa, certo? O junk food, por outro lado, são as porcarias que a gente adora, né? Então, é salgadinho de pacotinho, salgado de pacotinho, bolacha recheada, né? Os pirulitos, as balas, os chocolates da vida. Então, é essa comida gordurosa, salgada, cheia de açúcar, né? E que tem um impacto direto na nossa saúde, certo? Ou seja, não são alimentos saudáveis, não são alimentos que agregam nenhum valor nutritivo, certo? E associado a essas questões, a gente ainda tem capitalismo, alimentação, consciência ambiental e o uso indiscriminado de agrotóxico, né? Então, a agricultura sustentável é aquela que eu planto uma certa quantidade de alface, vendo essa quantidade de alface, planto outra coisa no lugar, né? Então, é uma agricultura aí praticada pelos movimentos do MST, por exemplo, do CSA, que é o Centro Sustentável de Alimentação. São grupos que vão plantar e muitas vezes são essas pessoas que vão vender os seus produtos nas feiras, né? E o uso de agrotóxico nesses casos, ele é muito reduzido. Quando você tem grandes locais produzindo alface e rúcula em grandes quantidades para servir grandes centros de consumo, a gente tem, assim como a gente tem a obsolescência programada, a gente tem a questão da qualidade desses materiais, né, que são vendidos, desses produtos que são vendidos, bem como a duração deles. E para isso, a gente tem hoje autorizados em uso no Brasil 31, desculpe, agrotóxicos são proibidos no mundo inteiro, né? E a relação comida ruim, junk food, né, com o uso de agrotóxico tem elevado aí índices de obesidade, de colesterol, diabetes, triglicerídeos, elevado a infarto, derrames em adolescentes muitas vezes, certo? Isso vai ter um impacto direto na qualidade do meu envelhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais eu consigo preservar o meu corpo saudável por maior período de tempo, melhor a qualidade do meu envelhecimento, certo? Ou seja, existe uma relação aí, cultura, consumo, saúde e envelhecimento, que a gente precisa considerar como uma forma muito significativa. Por quê? Porque na medida que eu perco a saúde muito cedo, né, por conta dessa cultura do consumo, de comer na rua, de comer coisas que não são saudáveis, eu vou ter um impacto direto no meu processo de envelhecimento, com um Parkinson precoce, com Alzheimer precoce, certo? Com doenças degenerativas que vão aparecer de forma muito precoce. Então, existe aí uma ligação, um elo que vai ligar a diversidade da cultura, então, o que é cultural na alimentação, o que é cultural nas relações, certo, de um povo, com a sua alimentação, com a sua consciência de consumo e com a sua relação com o meio ambiente, certo? Aí eu vou propor, então, a atividade da Covid-19 para vocês, ok? Um abraço, espero que vocês se cuidem.